Bom, eu gostaria que todos abrissem o seu livro na página 101, que é a carta número 3. Por favor, todos com o livrinho na mão. Eu digo, quando a gente está com o livro na mão, parece não, o Cristo diz que ele faz um elo da sua consciência com a nossa consciência, da consciência divina dele com a nossa ciência humana. Então, por que não fazermos esse elo maravilhoso, né? Vamos unir com a consciência do Cristo. Muito bem, vou dar início aqui à leitura da carta, então, para que a gente possa entrar nesse clima maravilhoso. Muito bem, está aí. A carta 1 inicia de maneira fantástica. O Cristo diz o seguinte: estas cartas conduzem você a uma dimensão espiritual mental que transcende o plano humano de atividade e assuntos. E, por isso, serão melhores assimiladas se antes forem precedidas por um período de quietude e relaxamento. Acalme sua mente, se for possível, e entre em um estado de silêncio interior. Somente quando você estiver nesse estado, completamente receptivo, estas cartas poderão penetrar em seu pensamento humano com a sua realidade. Meu ilimitado amor celestial impulsiona-me a voltar uma e outra vez para escrever a humanidade, com a intenção de que, finalmente, como muitos, né? Você estiver preparado para recebê-los, possua o conhecimento que lhe permitirá transcender a sua humanidade e fundir-se com o Pai Consciência. O verdadeiro amor-consciência, no qual realizam-se todas as coisas generosas e preciosas. Então, quando o mestre nos diz, olha só, o que ele está dizendo? Que o meu amor celestial impulsiona-me voltar uma e outra vez para escrever a humanidade, né? Com a intenção de que, finalmente, quando ele veio da primeira vez, ninguém entendeu ele, né? De que, finalmente, né? Quando como muitos, né? Você estiver preparado para receber esse conhecimento e possua o conhecimento que lhe permitirá transcender a sua humanidade. Sair dessa consciência humana e fundir-se com a consciência divina do Pai Consciência, que é o verdadeiro amor-consciência. E é esse estado de ser que realizam todas as coisas generosas e preciosas que nós, seres humanos, ainda não aprendemos a usar. Esse poder que só estamos usando contra nós. Então, veja só. Como que eu vou fazer isso? Está aqui. Está aqui, irmão. Está aqui para você ter acesso. Compreenda o que o mestre está te falando. Siga a orientação do mestre. Aí, continuando. Como disse antes, e quero reiterar, toda a minha missão na Terra foi impulsionada
pelo amor. E foi dirigida somente ao ensinamento da verdade da existência. Da verdade da existência terrena. Pois sem este conhecimento, não há esperança de redenção do trabalho árduo que a humanidade nasceu para suportar. Então, veja só, o Cristo veio há 2000 anos e está falando que voltou novamente agora. E essa volta dele foi impulsionada pelo amor que ele tem pelo nosso planeta e pela humanidade. E esse todo o ensinamento dele, tudo o que ele tem que dirigir a você e ensinar, são as verdades da existência. Porque sem o conhecimento das verdades da existência terrena, você e nem a humanidade não vai suportar esse trabalho árduo, essa vida dura, essa vida difícil. Se você quer sair dela, está aí o caminho. Viva, pense e sinta dentro das verdades da existência. Qual que é a maior verdade da existência? Que nós vivemos, que nós passamos a viver no amor. Passamos a viver dentro do respeito ao próximo. Não pense nada de ruim em relação às pessoas, porque tudo aquilo volta para você. A verdade da existência, que você é um criador através dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Quando você pensa e sente, você é criador. E se você está pensando e sentindo amor, é o amor que receberá. O ódio é o ódio que receberá. Abundâncias é a abundância que você receberá. Mas se for miséria, falta das coisas, necessidade, doenças, é isso que receberá. Então, faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem a você. Primeiro faça a eles. Aí você estará vivendo dentro das leis da existência. Eu sei que esta afirmação que ele acabou de fazer trará muito pesar aos seguidores sinceros e dedicados da religião cristã e àqueles que concentram sua fé inteiramente na pessoa de Jesus. Mas digo a verdade, para que você consiga desfazer-se da condição humana que o impede de compreender plenamente a verdade universal e a verdadeira natureza da condição espiritual humana, que eu chamei de reino dos Deus, ou reino do céu. Para que você conheça essas verdades do reino de Deus, ou reino do céu, você deve afastar-se dos velhos dogmas de salvação pelo sangue do Cordeiro. Afaste-se disso. A Trindade e outras crenças mais, e vir com a mente perfeitamente aberta e receptivas para a verdade da existência que está contida neste livro, neste manual de vivência. Nenhuma outra salvação é possível. Deus não pode salvar você. Uma vez que, se a humanidade ignora os fatos da existência,
continuará cometendo os mesmos erros terrenos até o fim dos tempos. Assim, criando sua própria enfermidade, sua própria miséria, suas próprias necessidades. Porque você é criador. Então está claro, nenhuma outra salvação é possível. Deus não pode salvar você, meu irmão. Uma vez que, se a humanidade ignora os fatos da existência, tudo que você cria, você vai receber, tudo que você semeia, você irá colher. Você estará criando os seus próprios amanhãs, as suas próprias enfermidades, as próprias misérias. Por que criar isso, amigos? Vamos criar saúde, vamos criar abundâncias, vamos criar alegria, felicidade. Porque eu sou o criador com meus pensamentos e os meus sentimentos. Eu quero criar não é só para mim, para toda a humanidade. Para quem me rodeia, pelo menos. Para mim e para todas as pessoas que convivem comigo. Vocês, por exemplo, né? O que você deve entender, irmão, é que seja qual for a crença do homem referente à salvação dos pecados, este é um erro humano. É um erro completo humano. Não tem salvação dos pecados. Você sabe por quê? Como diz ele, posto que a lei de causa e efeito é imponderável. E é uma característica natural, inerente e intrínseca da existência humana. Você nasceu aqui, você está sujeito a essas leis. Não são leis de Deus, nem divina. São leis da existência terrena. Então não se pode separar os efeitos da causa. Nem se pode apagar a causa e continuar tendo efeitos. Esta é a verdade em cada nível do ser. Nós vivemos num planeta que vigora a lei da existência terrena. E a lei da existência terrena é da causa e efeito do que? Plantar e colher. Escolha as boas sementes para você plantar. Aonde plantar? Qual o terreno? A sua consciência, os seus pensamentos. E você regra com os seus sentimentos. Ponha isso na sua cabeça. Passa a ter pensamentos amorosos, pensamentos de crescimento, pensamento de saúde, de abundância. E sinta isso, porque Deus é isso. Os pensamentos do Criador é esse. Ele só pensa em saúde, só trabalha para a saúde. É uma característica do Criador. Trabalhar para a sua saúde, para a sua felicidade, para a sua abundância, para a sua manutenção da sua alegria e da sua felicidade. Então passa a ter os pensamentos e sentimentos do Criador. Como diz ele, esta é a verdade em cada nível do seu ser. Não tem escapatória. Agora que você pode estar suficientemente avançado em seu pensar, né? Pelo menos vamos pensar, né? Para poder receber a seguinte verdade fundamental referente à sua existência. Qual que é a verdade fundamental referente à sua existência terrena? A lei de causa e efeito, o semear e colher, é
o efeito visível do que você conhece por eletromagnetismo. E ninguém que tenha qualquer conhecimento de ciência poderia esperar, né, que Deus deixasse de lado as leis do eletromagnetismo, as quais são atividade, ligação, rejeição. A atividade, ligação, que liga e rejeita, ou o de movimento, atração, repulsão, são os impulsos fundamentais da existência e da própria consciência humana. Vou falar sobre isso, tá? Os quais originam suas formas visíveis de vida e são os únicos instrumentos ou ferramenta da criação. Gente, o que o mestre quer dizer isso? A lei da atividade, ligação, rejeição e ou movimento de atração, repulsão são impulsos fundamentais da existência e da sua própria consciência humana. Como que ele quer dizer isso? Por que fundamentais da existência? Porque se não houvesse a ligação de partículas, de átomos, para dar forma a um corpo, esse meu corpo se dissolveria. Se não houvesse o eletromagnetismo para unir todas as partículas e o átomo para formar um planeta, para formar uma árvore, formar um animal, essa é a lei do eletromagnetismo, dando forma aos corpos, dando vida. Vocês estão entendendo? Sem essa lei do eletromagnetismo que ele fala, que é a lei, que são uma lei que nos, ao mesmo tempo, forma a nossa consciência humana, que é a de ligação, rejeição, ou de atração e repulsão, que eu quero ou não quero, também está na nossa consciência, e essa lei é que nos conduzem ao apego aos bens terrenos, que nos conduzem a rejeitar determinadas pessoas e aceitar determinadas pessoas. Mas essas leis são leis necessárias. Você precisa, sim, aprender a conviver em uma harmonia com essas leis. Cuidado com o que julgar. Cuidado com aquilo que você rejeita e cuidado com aquilo que você atrai. E isso funciona em seus pensamentos humanos. Vocês estão entendendo isso? Como o Pai usa isso daí para dar forma aos diversos corpos que existem nesse planeta. São leis da existência e leis da consciência humana. São instrumentos e ferramentas que o Pai usa para dar forma, para unir as partículas e dar forma ao seu corpo, dar forma no seu celular, dar forma a uma casa, dar forma a uma árvore, a um animal, a tudo que é visível. São a união desses impulsos. Sem esses impulsos, não haveria ligação de partículas. Elas estavam todas soltas no ar. Meu irmão Sérgio, que é professor aí, sabe disso. Essas partículas estariam ao além, não teriam forma. Então, são leis da existência, instrumentos e ferramentas do Criador. Então, fala, eles são responsáveis pela formação da substância da matéria. Aqui, minha matéria física. Pelo desenvolvimento das formas individualizadas. E, finalmente, pela própria
personalidade de cada ente vivo, e todos os entes vivem, a consciência humana. Eu quero, não quero aquilo, eu quero aquilo lá, mas não quero esse. Estão captando? Por que também essa lei, essa é necessária em nossa vida? Agora, você é o administrador dela, você vai construir o seu amanhã. Tá certo? Isso são aí já agindo na nossa consciência humana individualizada. Então, vocês estão entendendo onde é que a ligação e atração, ligação, rejeição e atração, repulsão funcionam? Que é a lei do eletromagnetismo, de um lado ele repele e do outro ele atrai. Mas nós precisamos, o Criador precisa desses impulsos, que são impulsos, um que atrai e outro que... Porque é com esses impulsos que ele cria, e você também cria com teus pensamentos e sentimentos. A sua consciência humana cria. Eu acho que mais explicado que isso, só se desenhar, e de desenho eu não sou bom. Eu estou mostrando aqui, né? Muito bem. Em razão de que estas leis são fundamentais para a sua existência individualizada, é impossível evitá-las. Não tem como você evitar. Você tem que conviver com elas de uma maneira inteligente, amorosa, que você possa, com elas, criar os seus amanhãs bons, ricos, saudáveis, abundantes e tudo mais, tá certo? É impossível evitá-las. Portanto, você não pode ignorar os problemas inerentes à sua existência individualizada e acreditar que Deus salvará você deles. Não tem nada disso. Sua única esperança de finalmente escapar e sair do círculo da experiência humana é reconhecer essas leis todas, admiti-las e depois trabalhar minuto após minuto para transcendê-lo e, por fim, fundir-se e fazer-se um em pureza de mente, coração e ação. Com quem? Com a consciência universal amorosa. O Pai que faz todo o trabalho amoroso. Gente, olha que coisa fantástica. Então você precisa entender essas leis, viver essas leis, saber que elas estão aqui, existentes, e saber também que você deve viver de acordo com a consciência universal, o Pai, que tudo faz para o bem de cada criação. Né? Ao mesmo tempo, ao crescer no conhecimento da verdadeira natureza do Pai, que é essa, de criar seres alegres, felizes, saudáveis e abundantes, em seu interior, transcendendo você e em tudo que lhe rodeia, você chegará a possuir uma fé constante, a qual poderá recorrer em todas as circunstâncias para obter inspiração e poder, o poder e a elevação diretamente do Pai, que está em seu interior e ao seu redor. Você chegará a saber que realmente é o Pai quem o apoia, quem o guia rumo ao reino do Pai consciência amorosa. Quando você entregar a Ele. Você verá
clara e abundantemente que, embora o Pai seja universal para todo o universo, ele também é individual para você. Só seu aí dentro, meu amigo. Ele o conhece e é consciente de seus pensamentos e de todos os seus problemas. No Pai, consciência amorosa, estão à sua espera ali soluções perfeitas para serem reconhecidas por você. Está aqui, meu filho, prontinho, do seu jeito. Quando você reconhecê-las, for flexível e estiver disposto a escutar, estará livre de toda dor. Enquanto não estiver disposto a escutar, nunca receberá em plenitude o Pai consciência amorosa. Você pode me dizer, como eu vou fazer isso? Amigo, eu estou fazendo através disso aqui. Eu busco, leio todos os dias, peço. Agora, você vem cá, lê isso aqui, depois daqui uma semana, eu vou dar mais uma lidinha nesse livro aqui, sabe? Eu vou viajar amanhã, vou ficar 10 dias fora. Você acha que eu vou ficar longe disso aqui? Está aqui prontinho, ó, para me levar comigo. Vou levá-lo. E tem no meu celular também, viu? Mas eu quero ler aqui, ó, porque esse livro é o meu elo de ligação com o mestre. Vou contar uma parábola para vocês. Imagina uma criança que esperneia porque quer um sorvete. O tempo todo, enquanto faz um barulho, uma choradeira, seu pai a espera pacientemente à porta do quarto para mostrar para ela que trouxe para ela sorvete de frutas. E ela está lá gritando, gritando, gritando. Talvez você pense que esta parábola é improvável. E, no entanto, é o que acontece. As mães se lembrarão de ocasião em que os filhos se mostraram aflitos por alguma coisa e negavam-se a escutar o que elas tentavam dizer a eles. Mas elas tinham a solução correta para ele, esperando somente que ele se acalmasse, enxugasse as lágrimas, para falar, está aqui, pronto para você. Esta parábola o Cristo contou. Eu vou contar para vocês um exemplo. Quando a gente pede alguma coisa para o Pai, a gente fica naquela, será que o Pai vai me atender? Eu estou pedindo isso, estou pedindo aquilo. Só de você falar, será que o Pai vai atender? Já é uma descrença. Peça ao Pai e peça para ele fazer o melhor. Confia no Pai. Como é que é isso? Vou dar um exemplo. Digamos vocês todos aí, estão lá num restaurante, sentado, chique. Aí chega o garçom, pois não, senhor, o que o senhor quer? Olha, eu quero o prato tal, mais o prato tal, prato tal. Mais alguma coisa, senhor? Não. Ok. Aí o garçom sai, vai até a cozinha, passa o seu pedido. Aí você fica lá, daqui a pouco o garçom passa. Garçom, por favor, vem cá, vem cá, vem cá. Traz aquele pedido meu aqui. O cara, pô, traz lá. Não é aquilo que eu quero, não. Aí o garçom volta. Mas não, senhor. Muda isso aí. Eu quero tais, tal prato.
Tá bom, senhor, só isso, ó. Vai lavar o garçom, entrega o pedido na cozinha para ser processado, que vai demorar lá 1 hora, 2 horas, sei lá, ou 10 minutos, 15 minutos. Isso é quando você faz seu pedido para o pai, tá? Então você faz um pedido para o pai, daqui a pouco, quando você entregou o pedido, você já, traz o pedido aqui, pai. Não é isso não, pai. Eu queria que o senhor fizesse, mas isso... Você está entendendo? Quando você fizer o seu pedido ao pai, entregue a ele e esqueça, cara. Espera ele te entregar. Não fica toda hora lá que, pai, deixa eu ver o pedido aí. Não é esse não, muda aí. Então, a parábola que o Cristo está mostrando é mais ou menos isso para você. Está entendendo? O pai, como diz ele assim, vejo o duro esforço das pessoas, suas lágrimas e minha compaixão é sem limite. Você está sendo escutado. Mas no contexto de sua consciência atual, há pouco que eu possa fazer, você não para. Não posso libertá-lo das amarras e correntes de tantos anos de pensar e agir ignorantemente. Vejo a dor que os sermões ignorantes perpetuam nas igrejas, nas celebrações e nos púlpitos. Vejo as nações e seus povos tentando resolver tenazmente as dificuldades que surgem dos valores, culturas e crenças religiosas tradicionais. Vejo as limitações em seu viver diário. A falta de satisfação de suas necessidades, de seus propósitos e o sofrimento que emana das relações de todo tipo. Mas as pessoas continuam com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos. E nada muda na vida das pessoas, porque elas não mudam a sua consciência. E ele continua. A consciência coletiva que está emanando do mundo agora, nesse momento, quando ele escreveu a carta, era um miasma de temor e ressentimento, aborrecimentos e turbulências emocionais e desejos apaixonados. Vingança e esgotamentos entrelaçados com a compaixão, né, de determinadas pessoas, né? Pessoas que estão cheias de pensamentos ruins, e a compaixão de determinadas pessoas, né? De elevar a consciência do mundo, qual nós estamos tentando fazer. E o empenho na busca do amor incondicional que estamos tentando, daqueles que recebem inspiração e um grau de iluminação. Aproximo-me das pessoas que me chamam e trabalho com elas para aliviar suas angústias. Mas seus esquemas mentais e suas crenças estão tão fortemente gravados em seus cérebros que minha verdade não pode alcançá-las para trazer um novo conhecimento às suas mentes. Ainda que brevemente e de maneira imperfeita, muitos ouvirão. Falta a elas, no entanto, a valentia para aceitar novas ideias e falar claramente. Além disso, não havia chegado o momento certo para atravessar as barreiras da consciência humana para ensiná-las. Agora chegou. Mas agora é o momento certo. Vocês entraram em uma nova distribuição de frequências vibratórias que permitirá mais facilmente elevarem-se acima da materialidade da era precedente, lá 50 anos atrás, 100 anos atrás. Essa afirmação pode parecer estranha,
mas há uma reserva de conhecimento referente às energias que estão entrando no planeta, que vocês ainda não começaram a entender. Neste momento, não há mente terrena capaz de compreender. Para vocês, é possível apenas imaginar. O espectro de energia, o que não é a verdade. O mestre falou que até os anos 30 haveria uma mudança muito grande no planeta, mas em termos de consciência. E essas vibrações já começaram agora em 2017, há alguns anos atrás, a entrar no planeta. E estão preparando a consciência humana para essas transformações, para essas mudanças de frequências, tá? Para poder absorver esse conhecimento. Porque antes ele tentou sem parar e não deu certo. Somente agora, depois do ano 2000, que o ser humano obteve mais conhecimento científico e um pouco mais de elevação nas vibrações de sua consciência, que é capaz de entender o que o mestre está trazendo para nós neste manual. Eu já tenho conversado com várias pessoas aqui, amigos meus, e a gente sente essas mudanças já processando em nossa consciência. Como? Através de leituras e mais leituras e mais leituras e mais leituras. Né? E o mestre está aí conectado conosco. Ainda será de grande ajuda para você se puder aceitar minhas afirmações com confiança. Porque elas são a verdade. Vocês estão entrando em novas frequências de vibrações pertencentes à consciência humana. Está mudando. Que permitirão que sigam adiante no desenvolvimento espiritual mental que descrevi na carta 1, naquela iluminação dele. Então veja só, não sou eu, Osvaldo, que está afirmando isso, é o mestre. Você acha que um ser com uma vibração tão elevada quanto a do Cristo viria hoje na Terra falar alguma coisa que você não acredita? Ele fala, assim será de grande ajuda para você se puder aceitar minha afirmação com confiança, porque elas são a verdade. Eu aceito isso, porque eu estou sentindo isso no meu cérebro. Você está entrando em uma nova frequência de vibração pertencente à consciência humana, que permitirão que siga adiante no desenvolvimento espiritual mental que descrevi na carta 1. Qual foi? A iluminação. A iluminação. Ele diz, como me afastei um pouco do assunto, devo agora reiterar. Você não pode escapar das leis fundamentais da existência. No que se refere, olha que eu estou falando aqui muitas vezes sobre isso, hein? Ele, o mestre, está falando, né? E eu estou repetindo e enfatizando. Olha só, olha, como falei, como me afastei um pouco do assunto, devo agora reiterar. Reiterar o quê? Você não pode escapar das leis da existência. No que se refere ao seu pensar, sentir, semear com os seus pensamentos e sentimentos e colher.
do mesmo modo que não pode escapar das leis do eletromagnetismo em seu mundo material. Ele que dá forma a tudo. Pois o eletromagnetismo é um impulso que produz a lei do semear e colher. Do mesmo modo que o eletromagnetismo produz formas dentro do campo fundamental das partículas. Forma de um corpo. Está vendo? Do mesmo modo que... Porque quando você pensa e sente, você reúne as partículas necessárias para dar forma física aos seus pensamentos e sentimentos. Então, está falando que ninguém escapa dessas leis fundamentais da existência. Porque é uma lei da existência terrena. E a sua consciência também está sujeita a essa lei do eletromagnetismo. E assim não é possível continuar acreditando no dogma cristão. E, ao mesmo tempo, tentar seguir essa... E não é isso, irmão. Você tem que seguir as cartas e não seguir mais nada. Para a sua elevação, para o seu crescimento espiritual, está aqui. Eu afirmo a vocês que grandes mudanças já ocorreram na minha vida. Eu já li esse livro mais de 50 vezes. Mas você já sabe tudo. E nada. Estou lendo sem parar porque eu quero chegar à perfeita compreensão e entendimento deste manual. E eu tenho certeza que só chegarei à perfeita compreensão o dia que eu elevar a minha consciência a um próximo da consciência crística. Quando eu estiver vivendo o meu reino do céu aqui na terra. Portanto, queridos irmãos, o caminho está aqui. Para que eu tenho que precisar de olhar outros caminhos? Quando eu me distrair com outros caminhos, eu estou saindo do meu verdadeiro caminho. Eu estou deixando de conhecer mais um pouquinho daquilo que eu preciso para levar a minha consciência humana a um grau de compreensão superior. Para unir a minha consciência à consciência divina amorosa e ser uno com ela. Meus queridos irmãos, eu acho que isso é fantástico. E vocês precisam sentir essas ações de vocês. E assim não é possível continuar acreditando no dogma cristão e, ao mesmo tempo, tentar seguir essas cartas. O dogma referente à salvação por minha morte na cruz, a trindade, a ressurreição física da morte, o uso de incenso e outras formas estabelecidas de oração são errôneas. E os fatos que agora estão sendo apresentados nessas cartas são a verdade, a única verdade. Os dogmas e os ornamentos sacramentais são o que se poderia chamar de pretexto para ganhar a sua atenção e lealdade, mas obscurecem a verdade de meus ensinamentos. Portanto, estas cartas tinham que ser escritas a única maneira pela qual poderia atingir o mundo neste momento em que ele está pronto para entrar em uma nova distribuição mental emocional. Lembra que ele falou que novas frequências, tá? Eram usando a receptiva, obediente e preparada para receber as instruções e fazer o trabalho manual para mim.
ela não foi médium. Era uma mente espiritualmente preparada para ouvir e transcrever. Era a secretária do Cristo. Então, esse seja mais claro para o canal das cartas. Ela era secretária. Ele ditava e ela fazia o trabalho manual no computador. Essas cartas oferecem o único meio pelo qual as pessoas encontrarão um caminho rumo à dimensão espiritual, na qual todo o erro humano se dissolve e somente resta o amor. Qualquer outra coisa que possa ser dita é puramente racionalização e razão humanas. E estas não são a verdade. Pensem nisso. As pessoas estão buscando novas formas de solucionar velhos problemas, particularmente na América. Mas que compreendam a verdadeira natureza da vida, do ego e das leis da existência, apenas aumentarão a força do ego e sua dor continuará. Eu vou parar nesse parágrafo da página 105 para a próxima sessão. Tá? Nós estamos aí parando na página 105. Muito bem.